Quanto tempo? Boa noite, gente linda. Estão informando. Faz tempo, né, gente? Vamos chegando, vamos chegando. Faz tempo que a gente não faz live. Geralmente a gente não faz esse tipo de live. Não. Saudades. Muitas saudades. Delícia. Iba, iba, iba. Boa noite. A gente ama vocês. Oiê. Muito amor. Saudades. Pois Oiê. Bem. Oiê. A gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, na verdade, essa é uma live bem interativa. Esclarecedora. Esclarecedora. A clara luz. É a live que esclarece. Então, vocês vão perguntando. Vão perguntando e a gente vai respondendo. Ou vocês querem que a gente vá falando já? Muita saudade mesmo, meu Deus. Mesmo. Bom, então a gente vai começar a falar algumas dúvidas que a gente foi recebendo, né? Muita gente mandando questões e dúvidas, então a gente sentiu de fazer a live porque é mais fácil para vocês entenderem bem. A gente tem mais tempo aqui para poder explicar. Bom, a principal dúvida é: a gente precisa realmente ir para a Chapada dos Veadeiros uma vez a cada 6 meses, uma vez por módulo? Eba, que bom que vocês estão dentro da formação, isso é muito maravilhoso, gente. E sim, né? Sim e não, na verdade, porque se você quiser ter a sua certificação como terapeuta de cura energética, você precisa estar aqui, né? Porque você tem que receber todas as iniciações e tem que participar da experiência que é ter essas vivências e essas práticas presenciais num intensivão. Então, o que acontece? Vai acordar às 5 da manhã, vai ter uma alimentação super alinhada, vai ter dormido numa opção de formato de ashram, né, de retiro também. Vai passar por um processo de ter as aulas, né, junto com a gente, participar das aulas com os professores junto com a gente. Vai fazer aquilo que é fundamental, que é a aula de cura dos movimentos. Então, o Alan vai poder olhar o corpo de vocês, como está o movimento de vocês, vai explicar como que a gente precisa, que atenção a gente precisa ter, né, em relação a esses movimentos no corpo do nosso cliente-paciente. Que é assim, né, gente? A gente trabalha de uma forma que é muito através da gente. Então não é só uma coisa que eu falo, isso para quem for se tornar terapeuta. E é engraçado que a gente estava até falando com o nosso médico e ele também falou: eu experimento tudo em mim, eu preciso saber para poder indicar o melhor caminho para os meus pacientes. E a gente também tem muito essa forma. Então, por conta disso, o que a gente vai passar para vocês, para quem for lá na frente sentir de atender, vocês têm que ter essa vivência de como trabalhar todas essas situações no corpo de vocês para que você realmente possa transmitir para a pessoa que você for atender, enfim. Então, como a cura energética dos movimentos exige um entendimento aprofundado, real, porque não é só a manipulação energética, é também, mas é através do corpo, a gente vai precisar trabalhar bem focado em cima disso, e é muito necessário e essencial esse encontro presencialmente. A gente tem que se ver, a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar no campo de energia. Por vários motivos. Um que já está comprovado, né? Que a gente troca informações, a gente troca esses elétrons, esses átomos e tudo isso, e depois a gente fica ligado, né? Independente da distância, recebendo informação,
né? Quando a gente está num processo de iniciação. Mas o ponto é que depois de passar pela cura dos movimentos, entender, ver, sentir no corpo, ser ajustado o seu corpo, a gente tem a cura energética. E é normal para aquelas pessoas que nunca fizeram uma iniciação não entender direito, falar, mas caramba, né? Hoje tudo online, mas só para quem já fez pelo menos uma iniciação, para todas as pessoas que fizeram reiki, por exemplo, alguma vez na vida, alguma iniciação, qualquer que seja, vai entender a diferença que é quando você, por mais que você tenha um conteúdo que ele é muito simples quando você lê, mas quando você passa por essa transmissão, depois que você teve a transmissão, como é muito mais poderoso quando você vai fazer a prática sozinho, parece que você entende, você acessa a informação por conta de ter sido iniciado. E não só um conteúdo que você pega depois na internet ou um material, enfim. A iniciação justamente isso. É eu com todo o meu coração aberto, entregando absolutamente tudo que eu experienciei dentro das linhagens que eu recebi, para que você acesse isso a hora que você quiser, né? E gradativamente a gente vai decodificando essa informação e vai acessando isso, vai tendo compreensão e compreensão e compreensão. Uma iniciação, ela te faz ter 1000 insights, né? Que está relacionada à iniciação, mas ela cria um campo de facilidade na sua vida, uma abertura para que você consiga entender isso sem ruído, sem distorção e sem interpretação da sua mente. Então a informação, ela vai caindo como se fosse fichinhas caindo com clareza e vai te colocando num lugar de alinhamento, né? Então você não distorce, você não sai do trilho quando você recebe essa iniciação. A não ser que você queira, realmente, que você faça essa escolha de sair do trilho. Faça um esforço, porque de fato tem que ter um esforço bem grande. Porque você vai tendo campo de facilidade e de materialização quando você recebe a iniciação. Pois bem, a cura energética, gente, é muito importante que vocês possam estar pelo menos uma vez a cada 6 meses presencial. Por quê? Porque ela não é simples. A gente faz ativações intensas para a gente ativar o corpo de luz. Então, a gente tem uma parte teórica, mas a gente tem muito a parte prática, porque a gente tem que fazer o nosso corpo ampliar esse campo vibracional. E a partir dessas ativações do nosso corpo de luz, é que a gente começa a ter a possibilidade de abrir campos. A gente não abre campos porque, pensei que tinha uma fórmula mágica. E isso é relação. Então, a formação, o que é obrigatório? Você fazer as aulas de cura energética dos movimentos e as aulas de cura energética, mais as iniciações, para que você receba esse certificado final de terapeuta de cura energética e para que você possa ser indicado no nosso site como terapeuta qualificado, né, para atender pessoas. Porque hoje todo mundo me pede, você está atendendo? Não. Indica alguém? Não. Então, assim, como esse grupo, principalmente esse grupo da Sangha, realmente se esforçou, se dedicou e recebeu um merecimento para poder se tornar terapeuta, a gente foi sentindo de entregar mesmo a cura energética para vocês, para que vocês possam fazer aquilo que eu faço hoje, tá? Que não tem quem faça. A cura energética não tem quem faça, porque ninguém passou por esse processo. E eu conheço N terapeutas e médicos que passam comigo e ficam me perguntando como é que abre campos, como é que a gente faz isso, como é que você consegue ter essa percepção tão fina, né, das vibrações. Pois bem, para que a gente possa acelerar o nosso processo de cura, a gente tem as aulas com os professores que são autoridades.
Eles são autoridades, por quê? Porque eles vêm de linhagens diretas, através de transmissão oral. E eles foram iniciados, né, dentro dessa linhagem. Portanto, a gente tem o Swami Mahavir, que é uma autoridade máxima, né, para poder transmitir Vedanta. A gente tem sacerdotes brahmanes, né, que são o Chandra. A gente tem uma série de professores que não são só professores, né? Eles estão numa categoria muito alta no nível de alcance daquilo que eles fizeram. Então, a grande maioria tem 30 anos de trajetória, né? Então, a gente está colocando para vocês algo que é muito difícil de vocês conseguirem. Juntar várias linhagens, né, dentro de uma formação. Porque vocês precisariam fazer cada uma dessas 4 anos. 4 anos. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Vocês estão fazendo todas, né? São 21 formação em 4 anos. A gente tem a Cláudia dos Florais, que é a canalizadora do sistema. Não é que você vai fazer o curso com um professor que ela formou. Não, você vai fazer com quem canalizou o sistema, né? Então, assim, a gente só tem autoridade mesmo. E é importante você ter essa ferramenta de saber como usar esses medicamentos de corpo sutil, né? Porque quando você está atendendo os seus pacientes e clientes, muitas vezes você vai sentir necessidade de ter alguma coisa para o suporte. Então, os florais são super indicados. A gente tem 3 linhagens diferentes de yoga. A gente tem Shiva Yoga, né? Então, a gente vai ter aula de Shivaísmo, 1 hora de aula de Shivaísmo e 1 hora de prática de Shivaísmo, de Shiva Yoga. A gente tem Kriya Yoga. Kriya Hatha Yoga. Que depois vocês vão poder fazer iniciação, né? A gente tem Hatha Yoga. E a Hatha Yoga. Hatha Yoga com Marcos, né? Rojo. A gente vai estudar os Sutras de Patanjali com Marcos Rojo. E a gente vai estudar também as escrituras sagradas do Hatha Yoga, né? Então, o Marcos nasceu, né? Tem a mãe e o pai que foram quem introduziram, né? Trouxeram o Hatha Yoga aqui pro Brasil. Então, eles são, assim, sensacionais, uma família toda de praticantes. Então, o que a gente tem? Algo de altíssima qualidade. Tá, não, mas eu não quero me tornar terapeuta. Ok, você não precisa se tornar terapeuta. Mas só de você fazer essas aulas, você já vai poder se autoconhecer, edificar suas ações e poder validar a sua encarnação e se curar. Porque todas essas aulas, com esses professores maravilhosos que a gente tem, que são muito mais do que professores, né? Já vai te dar todo um caminho de entendimento do seu agravamento, do porquê, e vai te colocar nos trilhos realmente, para que você possa ter liberdade e felicidade. Só aí já está valendo a formação. Se você não quer ser terapeuta, você vai poder fazer as 126 curas também, né? Que é muito fundamental. A grande maioria das pessoas já fizeram a maior parte das curas, porque se a gente tinha 500 pessoas, né, de 500 a 600 fazendo os pacotes, tiveram pessoas que fizeram um pacote, tiveram pessoas que fizeram 3 pacotes, tiveram pessoas que fizeram todos, mas a gente tem essa média de pessoas. E se a gente tem 390, acho que 396 vagas, é porque a grande maioria já fez as curas, né? Agora, eu não fiz nenhuma cura, não. E entrei para fazer a formação. Eu preciso comprar as curas avulsas? Precisa. Por quê? Porque é matéria obrigatória da formação. Então, as pessoas fizeram as curas e pagaram o valor das curas,
Porque também sabiam que seria obrigatório ter as curas, né? Então, assim, por uma questão de justiça e para sustentar a ação correta de tudo que a gente falou, quem não fez as curas precisa fazer. E eu e o Alan, a gente não vai monitorar isso. A gente não vai lá, o nome de fulano fez a cura X, Y. Não. A gente vai permitir que vocês pratiquem a ação correta. Então, quem vai informar pra gente a cura que precisa ser feita são vocês. Como que eu sei? Para cada módulo, a gente tem uma média de 14 a 18 curas energéticas. Então, essas curas desse módulo já vão estar lá, todas as datas, tudo certinho. Você olha, identifica as curas que você não fez e compra somente as curas que você não fez. Ah, eu preciso comprar todas de uma vez? Não, você pode comprar no dia que você vai fazer a cura energética, se você quiser, um dia antes, entendeu? Algumas horas antes. Porque isso vai te dando um tempo para você ir pagando. E se você já está fazendo a formação, o valor para você é de 50%, você só paga metade, porque a gente entende que você já está fazendo a formação. O valor da formação é muito baixo, gente. Ele meio que continua como se vocês só estivessem pagando o pacote de atendimentos. Só que vocês têm uma série de outras coisas, né? Dentro da formação. E tudo isso, pra gente, é muito mais desafiador. Por quê? Porque a gente vai ficar 4 anos com vocês, fazendo todas as aulas, junto com vocês, recebendo grupos todas as semanas, né? Quando a gente não tá recebendo grupo no Brasil, a gente tá na gringa, encontrando vocês lá. Então a gente não tem pausa durante esses 4 anos. A gente tem um compromisso muito maior, muito mais custo do que fazer os pacotes. Então a gente tá ganhando muito menos, gastando muito mais tempo e podendo assumir muito menos compromisso. Então a gente também está se dedicando e investindo nisso, porque isso está totalmente relacionado com o despertar. Essas pessoas que vão se formar vão realmente ter um impacto muito grande no planeta, né? Para o processo do despertar. E isso é o nosso objetivo, é o porquê que a gente está aqui hoje encarnado. Então, é muito importante esse trabalho, que não é meu, não é do Alan, é de cada um. É de cada um que se inscreveu, é de cada um que está pagando a mensalidade. Porque todo esse dinheiro que entra, a gente coloca dentro de tudo isso para que a gente possa levar a cura, né? Então, a gente abriu um restaurante, a gente estruturou uma pousada, a gente tem 50 pessoas trabalhando para poder ter a formação, para poder pegar esse conteúdo em tempo integral e subir para o Hotmart, para que vocês tenham isso super atualizado. Então a gente tem muita gente empenhada e dando o máximo de si para que essa formação possa realmente ser incrível. Realmente vai ser incrível, já está sendo. Bom, deixa eu responder rapidinho perguntas fáceis. Alguém perguntou aí, dá para se inscrever ainda? Com certeza, ainda dá para, até o dia 1 de novembro vocês podem se inscrever. Outra pessoa perguntou, e se eu não puder participar do primeiro encontro presencial desse primeiro módulo? Não tem problema, só que vai ter que concluir esse encontro na próxima formação. Aí outra pessoa perguntou, agora a hora que começar, depois não pode entrar mais? Pode, é a mesma história. Se você não pode começar a formação agora no primeiro módulo, só a partir do segundo ou terceiro, não tem problema, dá para começar lá na frente. Só que depois, esses módulos que ficaram para trás, a gente vai precisar concluir para que vocês tenham a certificação, porque esses módulos, eles são de certa forma independentes um do outro. Dá para você fazer só um módulo, só que depois, quando você concluir os 4 anos e aí a hora que começar a próxima turma, vocês vão ter que fazer aquilo que não foi feito. Então, assim,
Se eu não fui para Chapada, não pude ir no primeiro módulo para Chapada, não consegui me organizar. Como fica? Fica faltando só esse encontro presencial do primeiro módulo, mas você vai receber toda a certificação de tudo que você fez no primeiro módulo. E essas certificações também são independentes, são reconhecidas pela ABRAT, e você pode já atuar, quando você concluir, com as certificações que você tiver. Você só não vai atuar como terapeuta de cura energética, mas você já vai poder atuar como terapeuta de tudo que você está fazendo e sendo certificado, tá certo? Que é bastante coisa. Então, eu não consegui me inscrever para o primeiro módulo, ou me inscrevi e paguei a mensalidade de 540, que já inclui tudo isso, né? Exceto as curas energéticas que você não fez, que aí você vai pagar 50% do valor. Mas aí no segundo mês eu parei de pagar, porque não deu pra mim, tive um imprevisto. O que acontece? Eu vou ficar com uma dívida porque eu não paguei os 6 meses? Não. O que vai acontecer? Você só vai perder o acesso. Não vai concluir, vai perder o acesso, não vai ficar com dívida nenhuma. A única questão é que depois desse módulo você vai ter que fazer quando a gente repetir a formação. Tá bom, então eu posso não conseguir concluir o primeiro, posso entrar no segundo? Pode. Mas se tiver vaga, esse que é o problema. Por quê? Porque a gente não vai ter mais do que 396 vagas. Não dá, porque senão não tem estrutura para receber esses grupos no presencial. A gente não pode ter mais do que 30 pessoas para a gente olhar o corpo, fazer as ativações. É bem puxado. Eu já fiz a iniciação de Reiki com você, 1 e 2. Eu preciso realmente estar na Chapada? Precisa. Porque agora você não é só a iniciação que você recebe nesse encontro. São todas as ativações de cura energética presencial, cura dos movimentos presencial, a iniciação com olhar pro terapeuta. Então, a gente vai montar as 15 macas, vocês vão trocar Reiki ali. Eu vou olhar o que vocês estão fazendo, vou entender as dificuldades, vou entender como está o processo de iniciação de vocês e vou dar várias informações necessárias sobre o Reiki para quem vai se tornar um terapeuta de cura energética, né? Como a gente usa o Reiki com a cura energética. E essas aulas eu não posso transmitir via Zoom, não dá. Por quê? Porque o nível de ativação é bem perigoso, sim. Né? Então a gente vai transmitir uma parte via Zoom, que é o que vocês vão estar fazendo, os exercícios que vocês vão estar fazendo, mas aquilo que eu preciso estar junto para ver se a hora que vocês chegam na ativação, eu tenho que fazer no presencial. Então não é só a iniciação de Reiki, entende? Nesse encontro. É toda uma experiência integrada que você está tendo em uma semana. Na Chapada dos Veadeiros, que também tem uma importância de ser na Chapada dos Veadeiros. Pois bem, quem tá na gringa não precisa comprar passagem para estar no Brasil, gente. Por quê? Porque quem é dos Estados Unidos e Austrália, a gente tá indo até vocês em janeiro e fevereiro. Quem mora na Europa, a gente tá indo até vocês em julho e agosto. Então, para concluir o primeiro encontro presencial para vocês. Então vocês não precisam se programar, comprar passagem para estar no Brasil. Não, tem vaga para vocês na gringa. A gente já deixou isso. E lá é o mesmo formato, é uma semana com todas as ativações, igualzinho que o pessoal tá recebendo aqui. Exato. Não muda nada, tá? Bom, se eu não conseguir fazer o módulo 1 e entrar no módulo 2, eu vou ficar perdida? Não. Por quê? Porque as aulas são independentes. Cada aula é independente, cada aula é individual. Mas, não, são muitas aulas. Não é obrigatório fazer as aulas dos professores.
porque essas aulas são aulas complementares. Mas não é difícil fazer. Por quê? Porque vai ser 1 hora por dia. Como que eu assisto? Lavando louça, ou ouço, gente, porque vocês podem só ouvir, né? Lavando louça, no trânsito do carro, na espera do médico, enfim, vai assistindo. Aí, de aula, a gente tem 3 meses. Depois a gente tem de 3 a 4 meses de aula, né? Todos os dias. E a gente tem uma pausa de 2 meses, que o conteúdo fica sendo disponibilizado para vocês. Esses 2 meses é para vocês pegarem aquelas aulas que vocês não conseguiram assistir e assistir. E lembrando, gente, que... Porque vocês não vão ter que assistir essas aulas mais outras aulas. Não, vai ter uma pausa para vocês repassarem o conteúdo, olharem o que foi, verificar se tem dúvida, né? E poder assistir novamente essas aulas ou assistir se você não assistiu. E lembrando que durante o módulo, né, enquanto o módulo estiver acontecendo, todas as gravações que vocês receberem do Zoom, vocês podem fazer download no computador de vocês. Quando acabar o módulo, a gente vai tirar do ar, tirar o acesso para seguir para o próximo módulo. Mas enquanto tiver nesses meses do módulo enquanto que estiver acontecendo, pagando também. Enquanto você estiver pagando, é óbvio. Então, vamos dizer, você pode ir fazendo download quando você tem o dia lá da aula X da segunda-feira, acabou, recebeu a gravação para você assistir. Você já pode baixar no seu computador e guardar aquela aula independente para ter. Putz, achei incrível essa aula, não quero perder. Vocês vão ter essa possibilidade, ainda mais essa possibilidade. Mas na aula do aluno, essa mesma aula que vocês viram via Zoom, nossas, que é a matéria obrigatória, ela vai ser gravada, editada e vai subir para a área do aluno numa melhor qualidade do que o Zoom, tá? Para vocês terem mais detalhe das coisas que a gente está fazendo ali. Então a gente tem o pessoal filmando, a gente vai estar com vários ângulos dessa filmagem que é diferente do Zoom, entendeu? Mas o Zoom já é para você poder entrar presencial, à distância, ao vivo, para sanar dúvidas, para falar e ser ouvido, né? Para estar ali naquele momento. Mas se você não puder estar naquela hora, a gente tem a gravação que sobe para a área do aluno, que vocês vão estar recebendo. Isso está sendo atualizado diariamente. Tá? Aí alguém perguntou, essa é polêmica, vai ter tantra em algum momento da formação? Aí eu que pergunto para vocês, que tipo de tantra? Porque na verdade, tudo isso que a gente está falando é tântrico, porque a gente... São linhagens tântricas. Tá. E o tantra, gente, acho que a porcentagem que fala de prática sexual dentro do tantra, da linhagem real, acho que não chega nem a 1%. O que é tântrico é tudo que a gente já faz. As respirações, a purificação, o equilíbrio da energia Shakti Shiva masculina, ativações. De luz, ativação da cor energética é muito mais tântrico. Tudo isso é tântrico. Do então, que muita coisa que a gente está vendo por aí. Nós já estamos tendo aulas tântricas, se você for pensar. O shivaísmo ele é anterior aos Vedas. O Kriya Yoga é anterior aos Vedas e vem de linhagem tântrica. E o budismo tibetano também, ele tem uma linhagem tântrica, né? Então, é tantra que vem antes de tudo isso. Tantra raiz, puríssimo. E a gente vai ter aulas, e a linhagem com certeza, de ativações. Justamente é a linhagem de praticantes, da prática, né? Não só do estudo filosófico, né? Não é só a massagem tântrica. Isso aí, gente. Isso daí é a parte menos importante. É, tá? A última da última etapa da sua trajetória tântrica, se é algo que te interessa. E tudo isso que a gente vai estar fazendo é justamente com linhagens puras e que vão trazer esse conhecimento que, na verdade, a consequência vai ser você melhorar a sua energia sexual e você... E vai ser ativação de Kundalini, não tem como não ser. O Kriya Yoga faz isso
A cura energética faz isso, então assim, só que isso é gradativo, dia a dia, com muito exercício, prática. A gente vai ter pranayama, meditação, yoga, asanas, cura dos movimentos, isso tudo tô falando de coisa prática. Cura energética prática, que são exercícios de lascar. Então, assim, vocês vão estar totalmente dentro das ativações que são necessárias. Então, sim, vamos ter muito tantra, desde o início até o fim. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não existe outra questão, quais são essas aulas, né? Segunda-feira a gente tem o Shivaísmo, e aí a gente tem Shiva Yoga. Na terça a gente tem Kriya Yoga. A gente tem, pro segundo módulo, florais, todo o curso de formação dos florais, a partir do segundo módulo. Na quarta-feira, medicina ayurvédica completo, 4 anos, com o nosso querido Ricardo, que é um médico espetacular, clínico geral, ortomolecular, que tem formação em medicina tibetana, medicina chinesa, medicina ayurvédica, e é especializado em muita coisa, mas a nossa querida Bruna, nutricionista maravilhosa. Então a gente vai ter aula com eles, né, durante 4 anos. Na quarta-feira, atendimento de cura energética, então vocês vão ser atendidos na cura energética. Todo mundo vai passar novamente pelas 126 curas. Agora é diferente a forma que vocês vão entender a cura. Na quinta-feira, a gente tem estudo do sânscrito com o melhor professor de sânscrito que a gente tem no Brasil. A gente tem estudo de Patanjali com Marcos Rojo. Na sexta-feira, a gente tem o estudo da ecologia profunda com a Fernanda, que é irmã do Lama Michel, que tá morando lá no Naussu, na Itália, que é o lugar onde o Lama Michel tá, né? Que também vai trazer pra gente os fundamentos do budismo tibetano. No sábado temos Vedanta maravilhoso com Swami Mahavir. No domingo nós temos estudo completo de astrologia védica. Então vamos estudar astrologia védica, raríssimo, dificílimo a gente conseguir ter esse estudo com uma autoridade realmente, né, que possa fazer todas as transmissões e ativações. Fora isso, nós vamos aprender sobre puja, mantras. Por quê? Porque um terapeuta, ele não pode chegar numa Índia, por exemplo, e ter uma experiência e não conhecer nada daquilo, né? Ele tem que... Vocês vão conhecer sobre tudo. E realmente vão falar sobre tudo, vão ter essa experiência. E vão estar seguros de que estão aptos a atender pessoas. Sem se agravar, sem gerar karma, né? Porque vocês vão estudar muito sobre karma. Muito, muito mesmo. Entender profundamente karma, mente, ego. Tudo aquilo que é o problema hoje que a gente tem na grande maioria dos terapeutas. Eles não estão preparados, porque eles não entendem aonde que o ego deles pega, que a mente deles pega, né? Eles não compreendem karma profundamente como vocês vão entender. E vocês vão estar capacitados a atender sem se agravar, sem ter um problema para a encarnação de vocês. E isso é muito importante. Gente, Diana aqui que perguntou, né? A gente já falou um pouco sobre essa questão das curas, então assim, a live vai ficar gravada. Não vai dar pra gente ficar repetindo muitas perguntas, que o tempo é curto. Então assim, assistam depois o que vocês perderam, o comecinho. E se ainda tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá? E aí vamos seguir. O ideal é vocês escreverem as dúvidas aqui eu não sei como que vocês escrevem, que tem algumas aqui que eu vou responder, que vem para uma outra coisa, porque aqui nos comentários a gente perde rápido, porque é muita gente falando. Então, só pra gente não ficar repetindo, tá? Mas assistam depois. Sobre as curas, eu quero explicar uma coisa. As pessoas estão em dúvida. Por que se não tiver presencial no dia,
não tem atendimento espiritual. Então, vou explicar isso. Você tem o atendimento super eficiente da cura energética para o tema. Então, vamos supor que é cura energética dos vícios. Então, se você fizer essa cura energética gravada, você vai ter o alinhamento do campo, o campo informando para suas células, tudo que a cura energética faz. Porém, como a gente faz o trabalho da cura energética e a gente é comprometido com o dia a hora, né, para a cura, a gente também programa com a equipe espiritual para que eles possam descer, né? E neste momento eu como canal, também mediúnico, gero a possibilidade da equipe estar atendendo individualmente vocês. O que é atender individualmente? É olhar a sua questão individual, que pode não ter nada a ver com cura energética dos vícios. Pode ser uma questão que você acabou de viver, né? Que está relacionado com escassez, está relacionado com uma doença, câncer. Não tem nada a ver com vício. É uma outra causa. Se você tiver mérito, veja bem, se você tiver mérito, durante a cura energética, eu dou os comandos para que vocês autorizem a utilização dos méritos de vocês, para que a equipe espiritual possa trabalhar em vocês, naquilo que vocês precisam individualmente, cada um na sua casa, né? Então, isso é um trabalho que só dá para ser feito quando a gente programa com a equipe espiritual dia e hora, porque eles são super comprometidos. Se não tiver um canal comprometido e disciplinado como a gente, que vocês já sabem, né, a gente sustentou a cura energética semanalmente, no horário certo, durante quase 3 anos com vocês. Essa equipe não tem autorização nem organização para poder descer para fazer este trabalho. E parte do mérito, inclusive, é você separar um tempo para isso, é você dedicar um momento para isso, para a sua cura, né? Porque é que nem você está doente, você vai precisar fazer o movimento de marcar uma consulta, fazer exames e ir atrás da sua cura. Eles não vão, a equipe toda, ele não vai descer só porque você quer, na hora que você quer. Ah, agora eu tô livre, vem só pra mim. Não é assim que funciona. Então, o próprio encontro de todas essas pessoas que reúne esse grupo de pessoas é o que possibilita que eles tenham a segurança de que sempre, naquele horário, naquela semana, esse serviço, né, esse trabalho vai poder acontecer, porque as pessoas elas fizeram um movimento para estar ali. Então, parte desses méritos é justamente você já vai ter por você estar ali. E não só naquela coisa, naquela situação que a gente está muito ainda mal acostumado de querer, agora que a gente tem as facilidades do online, que é maravilhoso, a gente tem que tomar cuidado porque a gente começa tudo querer ficar facinho, não querer sair de casa, não querer fazer nenhum movimento para aquilo que realmente interessa pra gente, que é a nossa cura, que é a nossa evolução. Você tem que estar comprometido com o seu processo de evolução, né? Você tem que querer mesmo, e você tem que querer se curar. Isso é ponto básico. Segundo, você tem que autorizar. A espiritualidade não faz absolutamente nada se você não pedir e não autorizar. Eles respeitam livre-arbítrio e eles respeitam completamente a soberania de escolha de cada um. Por isso que na hora da cura, eu vou dando comandos que vocês vão aceitando para que a equipe também possa atuar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cura energética não é atendimento espiritual. Mas eu aproveito o momento da cura energética, como eu fiz esse trabalho, faço esse trabalho há anos, né? Para entregar isso também para vocês terem esse a mais. Ah, não posso estar no dia e hora da cura energética via Zoom. Não tem problema. Você faz a cura energética depois. Mas só a cura energética. Porque o atendimento da equipe espiritual, você tem que entender que ele não acontece depois. Porque a equipe não fica
Eles são muito organizados. Pois bem, por que você não transmite esses conteúdos que os professores estão transmitindo? Me perguntaram isso. Primeiro, porque eu respeito muito a trajetória de cada uma dessas pessoas que estão ensinando vocês. Segundo, eu não sou autoridade. Eu não sou apta para fazer isso. Estudei. Foi o meu caminho também, né? Me empenhei, usei isso para minha cura. Mas eu não sou autorizada para falar em nome das escrituras. E muito menos eu recebi todas essas transmissões, né? Essa experiência, essa vivência que cada um desses professores tiveram. Eles dedicaram a vida deles a isso, né? Como eu me dediquei para a cura energética. Então, assim, não tenho nenhuma necessidade de ocupar lugares que não são meu. Eu só quero aquilo que é meu. E acho muito importante a consciência de união. Hoje a gente tem um problema no planeta real para o despertar, que é que essas pessoas que são pilares, né, de sustentação dessa consciência competindo entre si. Então a gente está tendo esse problema. As pessoas, elas estão criando inimizades, elas estão competindo entre elas, como se tudo isso tivesse virado um grande negócio, que a gente tem concorrente. É óbvio que isso não é falado, né? Mas é sentido. E eu sinto isso. E eu tô totalmente comprometida com o despertar. E sempre eu convido pessoas que eu valido, que eu respeito, que eu entendo que são sérias, né? Para estar junto nos meus trabalhos, nos nossos trabalhos, porque é isso mesmo, a gente tem que dar espaço para que essas pessoas possam transmitir, porque isso é muito importante para o planeta. Então, embora não seja matéria obrigatória, é matéria fundamental, porque se autoconhecer é o caminho da cura, né? Se a gente não se autoconhece, a gente não tem capacidade de atender uma pessoa. A gente nem sabe da gente. E por mais que você possa ter essa sensação de que sabe de você, você não sabe de você, né? E por isso, esses iluminados, né? E essa organização toda de informação, né? Que foi sendo colhida e foi sendo cuidada e foi sendo mantida nesse lugar da mais alta qualificação, é o resultado milenar de experiências de observação, de estudo, e isso está chegando pra gente. E esse é o caminho do despertar, é o caminho do autoconhecimento, é o caminho da cura. Então, por isso é fundamental. E eu entendo que um terapeuta precisa saber de karma, precisa saber de ego, precisa fazer renúncia, precisa fazer voto, né? Tem que entender o que é tapas. Um terapeuta tem que passar por isso. Precisa ter um propósito, né? Não é só uma... É óbvio que a gente vai poder atuar profissionalmente, mas não pode ser só um negócio, né? No sentido de, eu quero aprender tudo isso porque depois eu vou abrir a minha escola e vou falar sobre tudo isso. E aí eu vou monopolizar todas essas aulas, eu também vou falar sobre tudo e ensinar tudo. Não é para isso. Você tem que usar para sua cura e deixar que cada um faça o seu trabalho. O principal que a gente está oferecendo tudo isso é para que vocês exatamente tenham essa ferramenta própria. Se dentro disso cada um sentir de seguir caminhos específicos e se aprofundar vocês vão ter a possibilidade de conhecer vários caminhos, até para vocês de repente descobrirem lugares que vocês se afinizam mais, né? E aí tem duas situações que tá surgindo essa dúvida. A questão do retiro, porque essa semana é praticamente um retiro, né? Que vai estar acontecendo semanalmente. Quem não está na formação pode participar? Não, porque como a gente falou, as vagas são limitadas para a gente poder dar a atenção necessária para quem se inscreveu na formação. Não é só um retiro isolado único, que a gente vai lá, faz as práticas e vai embora. Não dá. Então não dá pra gente receber nessa semana
para esse encontro total que vai estar rolando na formação, pessoas que só estão indo para esse curso, porque não é um curso nesse caso, entendeu, gente? Então não dá para isso. Mas a iniciação de Reiki, a gente vai estar abrindo algumas vagas para que vocês possam fazer junto com quem estiver no encontro presencial da formação, que vai ter que passar pelo Reiki de novo. Então você vai fazer o Reiki, no momento do Reiki você pode entrar. E aí você vai aprender Reiki, né? Agora, se você não for fazer Reiki, não dá. Porque a gente realmente está ali com o pessoal da formação. Esse é o nosso compromisso. A gente pode ficar mais dias e ficar 2, 3 semanas, um mês? Pode, só que vocês vão fazer só o encontro de vocês, porque é o que a gente está falando, tem vagas limitadas. Não dá para uma pessoa que resolveu ficar uma semana a mais ficar para o próximo encontro, porque é contado, gente. Vocês querem ficar para mais tempo para conhecer a Chapada, fazer o rolezinho de vocês? Pode, não tem problema. Mas não vai dar para participar de vários encontros presenciais de várias semanas seguidas, porque cada um só tem direito a um. E outra pra gente poder atender todo mundo. Confiem, porque não dá para você seguir o achismo. Porque o que é achismo? É você estar sendo controlado pela sua mente. Então, eu não vou conseguir em 6 meses. Eu não vou conseguir em 4 meses, eu não vou conseguir, eu não tenho essa condição. Confia. Quando você começar a fazer as curas energéticas, já coloca a intenção. E mesmo que você não consiga estar, já entra pensando que você vai estar. Por quê? Porque assim a gente vai materializando as condições para estar. E realmente isso acontece. E se você não puder estar no presencial, ponto. Só vai faltar o encontro presencial. Mas você eliminou tudo. Você fez uma cacetada de coisa. Não desista da formação, porque você tem uma questão. Vai fazendo. E na medida que você vai fazendo, você vai adquirindo méritos. Ajuda da espiritualidade. Ajuda do campo de energia. E as coisas vão acontecendo, elas vão se revelando. É o que a gente falou, você vai ter mérito a partir do momento que você fizer a sua escolha e fizer o seu movimento. Senão você não ganha mérito só porque você é legal e bonitinho. Então esse movimento também de falar assim, eu não sei, eu não tenho dinheiro agora, eu só tenho dinheiro para isso, não sei o que vai acontecer, mas quer saber? Eu coloco minha intenção, eu quero e eu vou dar esse salto. E o que eu observo, que a pessoa que quebra isso a primeira vez, depois que vem a primeira vez, nem pensa mais que não vai conseguir as próximas, tá? Então essas pessoas acabam depois repetindo várias vezes. Às vezes ficaram anos para conseguir quebrar os medos, os bloqueios, para a primeira vez. Depois da primeira vez, começam a ter facilidade para estar sempre. Então a gente tem que quebrar mesmo essa nossa tendência de materializar, né, aquilo que a nossa mente está falando, e a gente vai quebrar, porque vocês não estão aqui por acaso, né? A gente só tem essas 396 vagas, e se você está aqui, é porque isso realmente é para você, você não foi atraído por acaso. Bom, outra questão que é importante falar como que é a hospedagem? A gente tem a hospedagem em formato de ashram no Aura. Como que é? A gente reformulou os quartos, o que é um ashram? Geralmente é um lugar que tem um mestre, né, um guru, um professor que mora nesse lugar, que vive nesse lugar, e você vai e fica lá para entender essa dinâmica de vida. Então, você vai para aprender Karma Yoga, que é o serviço. Você vai para entender como é o dia a dia, né, de um mestre. Que horas ele pratica e praticar também junto, né? Como ele vive, geralmente a vida é simples, ela é mais simplificada. Então, o Aura, ele está sendo totalmente trabalhado. Ele já vem, né, de muito trabalho energético lá, porque a gente tem o templo mais ativo de Alto Paraíso. Tem 25 anos de trabalho ali, né, com mantenedores que estão sempre lá, nunca para esse templo.
E a equipe espiritual, que a gente sabe que em cima de Alto Paraíso tem a maior equipe espiritual, é uma equipe espiritual gigante. Então essa equipe, ela está constantemente ali para as pessoas que estão dormindo, dão vários relatos de sonhos, de transformações, de mensagem, um monte de coisa que acontece lá. Porém, não tem televisão, não tem frigobar, não pode fumar, não pode beber, não pode comer carne, não pode ouvir qualquer música, né? Como que é essa hospedaria? Você limpa o seu quarto, você leva a sua roupa de cama. O que a gente vai fornecer? Travesseiro, você leva roupa de banho e de cama, limpa o seu quarto, e esse quarto ele é compartilhado com as pessoas só da formação. Então só a galera que está na formação. Geralmente ele é compartilhado com 4 pessoas, tá? Ah, mas eu preciso estar na Chapada, mas eu tenho que ir com meu marido e com meu filho. Como é que eu faço? A gente tem a opção de quartos que vão ser lá no Prisma. Só que esses quartos têm valores diferenciados. Não é o mesmo valor de R$63 que a gente deixou para facilitar a vida de vocês, né? Porque esse é um valor que você não consegue nem em camping, em Alto Paraíso. O camping é 100 e pouco. Uhum. Então, você consegue ter um valor super facilitado para você ter a experiência, para praticar Karma Yoga, para poder entender o que é o serviço e ter essa experiência de se hospedar em formato de ashram. Bom, as aulas do Zoom começam dia 28 sextas? Sim, a gente vai estar tendo aula diariamente. Mas é sexta porque a gente escolheu sexta-feira para começar. Tem uma importância, porque a gente está dentro dessa consciência, né, das energias. Cada dia da semana é regido por um planeta. Sexta-feira é muito auspicioso, é um dia muito auspicioso, então a gente começa os nossos trabalhos na sexta-feira. Quando vocês... perguntaram aqui. Vou poder me tornar astróloga com os estudos de 4 anos de astrologia? Isso é uma questão de cada professor. A gente não consegue saber dentro da transmissão de cada professor se eles vão autorizar. Vocês vão ter a certificação. Vocês vão ter a certificação de que você teve um estudo de 4 anos em astrologia. E isso vai te ajudar de várias formas. Com esse professor, né? Que é um professor que é uma autoridade. O que você vai fazer com isso é que vai determinar se você vai se tornar um astrólogo ou não. Se vai ter condições, você vai estudar tudo. Sim. E parte-se do princípio que estudando tudo, a gente está apto. Exatamente. Você se dedicar como qualquer outra coisa. Agora, se você não assistir às aulas, aí você não tem condições. Mas com certeza, né? 4 anos eu acho que é tempo suficiente para a gente poder se aprofundar bastante em todos esses assuntos e ter essas condições, sem dúvida nenhuma. Vocês não vão ter formação como professores ou instrutores de yoga, porque para isso vocês precisam fazer o curso de formação, que é um curso que paralelamente vocês vão precisar fazer com cada professor que está ali, entendeu? Só que o Kriya Yoga a gente vai abrir as possibilidades de vocês receberem iniciação dentro da formação para depois fazer formação de instrutor ou professor. E o Marquinhos Rojo, maravilhoso, tem um trabalho incrível de formação com o pai dele, que é o Marcos Rojo. Então, assim, se vocês se identificarem, entenderem que é o caminho de vocês, vocês podem estar fazendo essa formação, que é uma formação bem específica para instrutor, né? Para se tornar um instrutor. Porque pode ser que vocês entrem nas aulas e bata um trem assim no coração de vocês e fala, meu, é isso, me apaixonei por Hatha Yoga, ou me apaixonei pelo Shivaísmo, ou putz, é o budismo. A gente vai começar a entender qual é o nosso caminho depois de ter essa experiência também. Vai reconhecer qual é a nossa linhagem, qual é a linhagem de gurus, isso tudo vai sendo apresentado para vocês. Vai se revelando. Sonhos. Isso vai se revelar, mas não dá para agora você imaginar o que você quer. Por isso você tem que ter essa experiência.
todos os horários, questão de transporte, esses que vocês estão perguntando, tem tudo isso no site. Vai ter transporte sim, né? Para quem fechar o pacote de transporte. E aí o horário que pega no aeroporto, todas essas questões de cronograma tá lá no site, bonitinho. Tem as pessoas também que estão atendendo, dando essas informações mais específicas, mas sim, vai ter transporte. A gente facilitou tudo isso para vocês. A van que vai pegar, daqui a pouco a gente entra em temporada de chuva, então vai pegar vocês em Brasília, vai levar lá para a pousada do Aura, e do Aura nos horários todos específicos para o Prisma, volta para o Aura, volta para o Mantra, almoça, não sei o que, vai ter todo esse... 144 pessoas online, gente. Uhul! Então a gente vai ter, 150, vai ter toda essa estrutura sim, inclusive para quem estiver lá no Prisma, se hospedando no Prisma por qualquer motivo, se está com família, com filho, parará, que também vai poder fazer esse esquema de levar para o restaurante, devolver no Prisma. Então, quem fechar o transporte vai ter toda essa estrutura bonitinha e os horários vão estar lá. Somente as... Bom, perguntaram. Somente as curas, o retiro presencial teremos como custo... Então, de custo à parte é o que a gente falou no começo. Sim, o presencial... E se você não fez nenhuma cura de quarta-feira, você vai ter esse custo a mais com o desconto, que a gente já explicou lá no começo da live. Não tem custo para participar da cura energética presencial na semana que você está no retiro, gente. Na sua semana de retiro, não tem custo. Você vai fazer ela presencial lá com o grupo e não vai ter custo nenhum. O custo é isso, são esses custos de hospedagem, o pacote de alimentação e o pacote de transporte. Aérea. A passagem aérea, mas não o custo do encontro presencial. Tem uma taxinha lá. R$54 pela semana inteira. O espaço. Que é uma taxa de espaço. Uma vez, né? Só. É uma vez só, não é uma diária. Para a semana toda, R$54 para pagar o espaço só. Que é o que vocês vão pagar, certo? Mas está tudo super bem explicado. Mas se vocês ainda tiverem dúvida, tem o telefone do atendimento, que é um WhatsApp, isso, que super está apto para esclarecer as dúvidas de vocês. O Alan está colocando aqui esse telefone para vocês poderem, caso ainda reste alguma dúvida, entrar em contato nesse WhatsApp. Você indica ficar no Aura ou no Prisma? Tanto faz, gente. Todos são maravilhosos. Mas e se eu realmente tiver que ir com meu marido e minha filha e ficar no Prisma? Vou perder a experiência de Ashana? Não é a mesma experiência que a gente está propondo no Aura, mas você não vai perder porque a gente está tentando manter essa mesma experiência também no Prisma, tá? E se eu tiver que ir com a minha mãe? Então, assim, situações, né? A gente abriu isso para quem tiver essas situações, que são situações que acabam acontecendo. Preciso ir com a minha família inteira, preciso ir com a minha mãe, vou estar indo com um amigo. Agora, a alimentação, gente, tá sensacional. A melhor alimentação de Alto Paraíso, não tem dúvida. O melhor cardápio e é a experiência de nutrição energética, porque a gente não tem só o alimento que tá sensacional e incrível. A gente também tem a experiência dos kirtans, que a gente vai participar no mantra, a experiência de todas as informações energéticas do mantra, que vocês depois vão poder entender que é muito diferenciado. Então ali a gente reza, ali a gente faz as curas, ali a gente faz os mantras, faz os kirtans. É assim que essa comida está sendo preparada. O cardápio foi feito pela Bruna, que é a nossa nutricionista do Ayurveda. O cardápio é sensacional, tem 4 cardápios. Então, os insumos estão sendo escolhidos a dedo. Pra você ter uma ideia, a farinha que a gente está usando na pizza é uma farinha que estava em extinção aqui dos Calungas. Ela é muito mais cara, mas ela é toda pilada à mão. Ela não tem nenhuma mistura, nem de agrotóxicos, nem de outros produtos químicos.
industriais, ela é puríssima. As pizzas têm espirulina, o cardápio todo com opção vegana e vegetariana. Então, assim, é sensacional a experiência. Sim, por gente. Um preço que você não vai comer em nenhum lugar de Alto Paraíso, essa qualidade. A gente cuida com alimentos orgânicos, a gente cuida com os melhores insumos, a gente cuida com combinação, a gente cuida com vibração, e vocês estão pagando R$30 por refeição. Então, esse pacote só foi feito para vocês, não é o cardápio do Mantra, é só quem vem na formação. Então, por quê? Porque a gente entende que vocês precisam se alimentar adequadamente para não entrar nem em tamas, nem em irádias, né, dentro dessa experiência que vocês vão ter. Então, a gente não cozinha com tempero, não tem alho na comida, então tem uma série de coisas que está sendo cuidada para vocês terem o máximo da experiência, né? Sim, gente, dezembro se preparem que é possível que já tenha, as chuvas já estejam intensas. Por que o transporte também vale falar? Porque Alto Paraíso não é tão simples. Se for época de chuva, é complicado. Não dá para ir andando. E se você vem de carro, um carro que não é 4x4, você corre um risco enorme de atolar o seu carro. Por quê? Porque a gente está no Prisma, leva 30 minutos de Alto Paraíso para o Prisma. E tem uma parte que é estrada de terra. Então, assim, não é simples, tá? O valor que vocês estão pagando é o valor que é cobrado e que a gente ficou, assim, pesquisando para ser o mais barato pela equipe mesmo de van, né? Que tá fazendo transporte. Então, assim, se você alugar um carro, vai ser muito mais do que R$70 por dia. Entre aluguel de carro, combustível... Ixi, 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. E o seu próprio carro, você vai detonar o seu carro, né? Então, não vale a pena. Nesse sentido, vale muito mais a pena realmente pegar o pacote. Mas e é uma facilidade para vocês. Não é obrigatório, Não é obrigatório se hospedar. Não é obrigatório comer no Mantra. Não é obrigatório pegar o pacote de transporte. Afinal, a gente vai contratar a van na medida que for necessário. Então, se tiver 10 pessoas, a gente vai contratar uma van. Se tiver 30, né, a gente vai contratar 2. Então, assim, pra gente é indiferente. O que importa pra gente? Que vocês possam estar tendo o máximo da qualidade da experiência para tirar o máximo do proveito da experiência. E que vocês tenham o mínimo de preocupações fora da formação, da semana que vocês estiverem, para que vocês possam estar 100% dedicados e sem pensar em nada, né? Porque é muito diferente quando você tem que ficar administrando coisa, o carro, não sei o que, estacionamento, onde estacionar o carro, e o aluguel, será que vai furar o pneu, vou detonar o carro, isso, aquilo, o horário. Se o voo não chegar, perde a van. Porque a van é o seguinte, está combinada naquele horário de sair do aeroporto. Então, vocês têm que se programar para o voo de vocês chegar. Tem que pegar um voo antes, não dá para não ser que tenha algum atraso, e aí a gente vai monitorar e vai ter um esqueminha que vai ter uma certa folga, mas não dá para vocês comprarem um voo às 4. E né? Assim, vamos estar juntos, a sanga toda vai estar junta também, se encontrando, compartilhando, criando um campo de amizade que vocês já têm, mas que isso vai ser fundamental quando vocês se tornarem terapeutas, quando vocês estiverem iniciando pessoas, poderem se juntar para fazer essas iniciações juntos, né? Então, assim, é muito grandioso isso que a gente está criando, de fato, essa experiência toda. E a melhor parte, né, da experiência é quando a gente se encontra, gente. Então, assim, um encontro a cada 6 meses é até pouco, para falar a verdade, para matar a saudade. Alice, a gente falou sobre isso, mas só retomando, reforçando sobre o exterior. A gente vai fazer a mesma coisa aqui em todos os países que a gente estiver indo. Então, no exterior, a gente também vai separar essa semana, vai ter as vagas nesse esquema de retiro, num lugar onde já poder comer, fazer todas as práticas e todas as iniciações e esse encontro presencial, da mesma forma que aqui no Brasil
justamente a gente está indo para poder proporcionar essa experiência para vocês que estão fora do Brasil. Então isso aí vai acontecer. Tem lugares que a gente ainda não tem o local exato, a gente ainda não fechou, mas já tem as cidades que a gente vai estar até 2026, tanto na Austrália, Estados Unidos e Europa. E tá bom? Fiquem atentos com o seguinte, a gente programou as semanas certinhas para os grupos conseguirem, para todo mundo poder ter a experiência. Se você está contando que lá na frente você vai decidir, tem um monte de gente contando que lá na frente vai decidir. Quando chegar lá na frente não vai ter vaga. Então é bem importante vocês já escolherem a data de vocês e já se programarem, tá? Porque tem um monte de gente que deixa para a última hora. E aí quando chegar a última hora, um monte de gente deixou para a última hora, né? E aí fica aquela loucura de, nossa, meu Deus, e agora? Não tem vaga. E a gente também não tem semanas. Porque tá contado, gente. Todo o nosso calendário tá contado para atender 396 pessoas, 30 pessoas por encontro. Então a gente não tem vaga sobrando, entendeu? Então é importante olhar, porque alguma coisa tá acontecendo aí. É possível que pessoas não tenham ainda definido a sua data. Então, essas questões de pagamento vocês vão ter que ver com a Aura, você pode pagar depois, mas já agenda antes. Agenda, já vai mas lá. Já agenda, gente. A Gabi tá full time só atendendo vocês, explicando vocês em relação à hospedagem, alimentação e transporte. Então ela tem condições de ajudar vocês com isso. Sim, tá? Gente, se você for de ônibus até Brasília e fechar o transporte, você vai ter transporte. Você vai ter que só se locomover até o aeroporto. Mas é óbvio, se você fechar, você vai ter o transfer. Aí você faz o seguinte, pega um Uber, vai até o aeroporto e encontra a galera da van, tá bom? A gente tem que finalizar, porque senão a gente corre o risco da live cair. Isso, só a última coisa aqui. As datas eu não tenho de cabeça, gente. Vocês têm que entrar no site, vocês têm que fazer um movimento. Não tem como a gente passar tudo aqui na live. As datas dos encontros e tudo mais. A Lana tá aqui também, ela pode ajudar vocês. Então, a gente já tem uma galera da Sanga morando em Alto Paraíso, que mudou a vida, largou tudo e veio, né? Minha filha fez isso, a Bruna. Bruna está chegando amanhã. Largou tudo, vai fazer formação. Essa vida dela maravilhosa, que ela tava ganhando uma fortuna, salário, tava no ápice. Ela falou, mãe, se eu não fizer isso agora, vai ficar melhor ainda. E se ficar melhor ainda, nunca eu vou fazer. Então eu vou fazer agora, porque vai que, né? Tá ficando muito bom, tô ganhando muito bem, tô me enroscando, tô tendo uma estrutura. Se eu não parar agora, que ainda não tá tanto assim, nunca mais eu paro. E aí ela pediu as contas e tá vindo morar aqui para fazer a formação, né? Poder ter essa experiência também. Todos os meus filhos vão fazer a formação. Sim, Aline, manda mensagem no WhatsApp lá e conversa com o pessoal do atendimento, tá? Foi o que eu falei, é isso mesmo. Se você quer trocar, né? Vai ter que fazer isso. Gente, outra coisa, a última coisa pra gente sair é que a gente já abriu as bolsas. E aí, se você se inscreveu lá nas bolsas, o pessoal já tá selecionando e vai entrar em contato com vocês. Não sou eu, não adianta vocês me mandarem, libera a resposta das bolsas, não sou eu, não olho isso. Nem sei quem se inscreveu. Quem tá fazendo essa seleção é a equipe, que tá lá entendendo quem é que tá tendo mais necessidade, ouvindo as pessoas, olhando realmente quem é que vai ganhar as bolsas dentro das vagas que a gente disponibiliza, tá bom? Bom, a gente falou basicamente, eu acho que tudo. Sim, a bolsa é por módulo. Você não vai poder ficar aplicando por bolsa e fazer a formação inteira. Você vai ter, se você for contemplado com a bolsa do primeiro módulo, não, a gente entende que se você ganhar um módulo de formação, por confiar muito, entender muito o processo, você vai sair do perrengue que você tá, das questões que estão acontecendo na sua vida, você vai se curar, vai aprender a materializar e vai ter condições de pagar a próxima. Então, é sempre para que todo mundo possa ter
essas condições. Então é sempre uma bolsa só por pessoa. Então você não vai conseguir 2, 3, entendeu? Sim, já dá para se inscrever lá, tá tudo no site, gente. Se tiverem ainda dúvidas remanescentes, coloquem nos comentários da live, vai ficar salvo. Pode mandar direct pra gente, que a gente redireciona vocês para os canais aí de contato, WhatsApp, para quem tá respondendo as coisinhas. Mas estamos por aqui, tá bom, gente? Temos que ir para não ficar muito longa a live e o Instagram não cortar. Beijo, beijo! Eba, tá chegando! Tá chegando semana que vem! Delícia! Amamos vocês!